Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje vou falar sobre um acontecimento que ocorreu na vida do profeta Eliseu. Eliseu substituiu Elias, que foi para o céu. Ninguém duvida que Elias tenha se salvado. Ele subiu ao céu, foi visto. E agora, Eliseu era o sucessor de Elias. E ele já tinha operado 2 grandes milagres. Tinha abrido o Rio Jordão com a túnica, com a capa que era de Elias, e já tinha sarado as águas de Jericó. E a terra estéril começou a frutificar. Mas o diabo não deixa ninguém em paz. E quando ele terminou estes milagres, ele estava indo para Betel. Capítulo 2 de 2 Reis, do versículo 23 em diante, que diz: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. A vida de profeta é uma vida muito difícil, porque ele não busca dinheiro. Ele vive da ajuda divina e da bondade das pessoas, que Deus sempre levanta para ajudar aquelas pessoas que são chamadas por Deus. Não os profetas de carteirinha, mas os profetas verdadeiros. Eu tenho visto através dos anos muita coisa ruim acontecer com os zombadores da palavra de Deus. Eu, uma certa vez, depois de trabalhar muito, eu tive uma exaustão e perdi o controle das pernas e dos braços e me levaram para um hospital. Chegando lá, eles diziam: só Deus, só Deus, só Deus. E fiquei numa clínica por 4 dias. E nesta clínica eu fiquei somente deitado, porque estava muito cansado, segundo os médicos. E havia muito trabalho para se fazer, muita gente necessitada, muitos precisavam de oração, muitos precisavam que levasse aos médicos, e muitos tinham que trazê-los dos hospitais. Tinha muito serviço a ser feito. E na cidade onde eu trabalho, eu não fico de braços cruzados. Então, quando eu saí do hospital, da casa de saúde, eu fui para casa. E me parece que era um sábado. E domingo de manhã, eu estava me aprontando para sair para a igreja. Chegou um rapaz, um jovem ainda, senhor, muitíssimo irritado. Queria que eu desse dinheiro para ele comprar remédios. Acontece que eu sempre fui um homem muito pobre, eu nunca tenho dinheiro comigo. A igreja sempre colaborou com receitas, com tudo que fosse possível. Mas ele começou a me ofender
a me ofender. Eu tinha 33 anos. Em dado momento eu disse para ele: meu irmão, você sabe que eu não posso me aborrecer. Entre aqui dentro de casa. Ele entrou. Eu disse: agora eu vou te entregar nas mãos do Senhor. Ele disse: não, não faça isso. Faço. Li a Bíblia e ele aí olhando. Orei, entreguei nas mãos do Senhor. Ele saiu dali, chegou em casa, pegou todas as compras que tinha, todos os alimentos, jogou no chão e tocou fogo na casa. Um espírito mau que o acompanhava fez ele fazer tudo aquilo. E nunca mais tive notícias dele. E ainda ele fez uma coisa ainda pior, ainda tentou matar uma criança ainda. Por quê? Porque o mal caminha com essas pessoas e eles dão vazão ao mal. Eles dão oportunidade para o mal aumentar cada vez mais e mais. Nesta mesma igreja, era uma igreja que nunca tinha tido um pastor. Sempre tinha um obreiro lá, mas nunca tinha tido um pastor. E era uma igreja dominada assim por grupos. E cada um fazia o que queria. E é uma coisa fora de ordem. E tenha paciência. Todo lugar tem que ter uma liderança. Isso é no exército, é entre as abelhas, é entre os bois, é entre as formigas, tem que ter um líder. E eu não sabia que aquela igreja estava daquele estado, eu não sabia. Me botaram lá e eu fui trabalhar. Acontece que antes de eu ser pastor, passei pelo seminário, me formei, estudei, me preparei, porque eu tenho amor à obra de Deus. E lá começaram a aparecer hidras de Lerna. Hidra de Lerna é aquele animal que é um animal, um corpo com 7 cabeças. E sempre alguém queria dizer alguma coisa, mas eles não tinham noção. E eu tocava uma música, não sabiam em que nota estava escrita aquela música. Mas eu sabia, minha esposa sabia. Lá não tinha coral, formamos o coral e trabalhamos muito. Mas sempre tinha aqueles que lutavam contra, tentando destruir a obra de Deus. Sempre tinha. Entre estes que lutavam contra, tinha um jovem que tocava guitarra e cantava, e ele se achava que tinha muito dom de Deus. Tudo bem. Eu gosto de música. Poucas pessoas no mundo gostam mais de música do que eu. Então, ele começou uma campanha de perseguição. E os obreiros, 90% apoiavam as maldades dele contra mim. Ora, eu não tenho medo do demônio. Já expulsei o demônio muitas vezes em nome de Jesus. E eu não busco dinheiro, então eu sempre vou em frente. E ele foi lutando com o apoio dos obreiros. Um dia eu estava pregando e eu senti que ele estava totalmente perdido. Eu fiquei muito preocupado. No casamento dele, dei ouro para ele fazer aliança. E fiquei muito preocupado com a vida dele. Mas essas pessoas, esses falsos obreiros, que ficam incitando os jovens para lutar contra o pastor, eu tinha 33 anos de idade, era mais jovem do que eles todos. Eles são irresponsáveis, eles também têm parte com o diabo, claro que tem. E eu comecei a sentir uma coisa muito ruim. O que eu não sabia é que dentro da cabeça dele estava iniciando um tumor. Um tumor que tiraria sua própria vida. Eu senti uma coisa muito ruim e eu pregava a palavra do Senhor, mas ele sempre rejeitava.
e sempre rejeitando com apoio de obreiros. Muito bem. O tempo se passou. Eu vim para este país e a doença que tinha na cabeça dele, o tumor, se revelou primeiro numa dor de cabeça, depois a dor de cabeça ficou pior e pior e pior. Foi ao médico, descobriu o tumor, fizeram a cirurgia. Mas o tumor continuou crescendo. Este rapaz, ele me deu muita dor de cabeça. Porque eles queriam a destruição da igreja, da palavra, da pregação, do ensino. Tinha até obreiro lá comunista. E aí, o que aconteceu? Ele começou a bater com a cabeça na parede de tanta dor. Isso me dói muito, porque a pregação do Evangelho é para salvar o perdido pecador. A pregação do Evangelho, eu repito, não é para enriquecer, não é para ser famoso, não é para estar embaixo de holofotes. A pregação do Evangelho tem a ver com a alma do pecador. Se você sobe no púlpito e o seu coração não está voltado para o pecador que está ouvindo a palavra de Deus, para que ele se salve, para que ele se converta do seu mau caminho, você está em maus lençóis. E um dia eu liguei para a casa dele daqui. Ele tentou, de uma forma ou de outra, remediar o mal que fez, mas não conseguiu. Eu senti, falo isso com muita dor no coração, eu senti que ele já tinha sido rejeitado por Deus. Que a palavra, uma certa vez Deus disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E aí, aquele jovem que já tinha se casado, entra na eternidade. Me doeu muito que quando liguei para a casa dele, não pude falar com ele. Ele estava muito doente mesmo. Agora, o que fazer com todos esses anos que ele já entrou na eternidade? De que valeu tudo aquilo? De nada. Os meus perseguidores caíram em tantos laços do diabo, mas o Senhor me guardou. E até hoje eu continuo servindo ao Senhor com o pouco que posso fazer. Eu peço a Deus que Deus não me rejeite nos meus últimos dias. Quero trabalhar para Ele, quero pregar. A raça humana está partindo para um grande incêndio, a condenação eterna. E muitos não estão apercebidos. Não estão apercebidos, de modo nenhum. Está soando aqui um alarme do governo que, quando há tempestades, eles enviam um sinal de alarme. Parece que está vindo uma tempestade. Então, a raça humana está entrando para um grande incêndio, onde milhões e milhões se queimarão eternamente. E eu me pergunto, de que adianta o dinheiro que as pessoas juntaram, as propriedades, as roupas bonitas que compraram, os seus nomes, os holofotes? Tudo isso se acaba quando a pessoa entra na eternidade. Eu espero que o Senhor se apiede de mim e de muitos outros que estão tentando, de uma forma ou de outra, fazer a obra de Deus. Você, meu jovem, que está começando a sua carreira, não esmoreça, não tenha medo do diabo, do inferno. Não. Um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um cientista na ponta dos pés ou no alcance dos seus telescópios. Esta que é a verdade. Então,
O profeta Eliseu amaldiçoou aquele grupo de jovens que estavam atormentando ele. E 2 ursas saíram do bosque e mataram 42 daqueles. Eu lhes pergunto, alguém sabia, quando amanheceu o dia desta tragédia aqui, 42 mães e pais chorariam a morte de seus filhos por causa de um abuso contra um profeta de Deus? Não sabiam. Alguém sabia das 2 ursas que estavam lá esperando para executar a maldição que estava sobre aqueles rapazes? Eles não imaginavam, ninguém imaginava. Eu lhes pergunto, por que ninguém ensina isto? Porque o pregador do Evangelho é o maior homem do mundo. Não existe um homem maior do que o pregador do Evangelho, o servo de Deus. Não existe. Não importa a cadeira que ele sente. Não importa o terno que ele vista. Não importa a idade que ele tenha. Ou sua posição social, não importa. Ele é o maior homem do mundo. Vou contar aqui para vocês um fato que aconteceu na minha família. Vocês sabem, os jovens, eram 7 irmãos. E 5 rapazes e 2 irmãs. E vocês sabem, os jovens brigam em casa. Um dia eu já tinha saído, eu sou o segundo da família, eu já tinha saído de casa e meus irmãos brigaram. Brigaram, e meu pai chegou e ficou muito irritado com aquilo e disse, não oro mais por vocês. Não oro mais por vocês, ele disse. E naquela noite, meu pai era um homem muito simples. Ele teve um sonho que viu um homem com um terno muito surrado, um terno usado, um terno todo destruído. E meu pai disse, Senhor, quem é este homem? E o Senhor respondeu a ele, este é um pregador do Evangelho. Meu pai disse imediatamente, vou já orar por ele. O Senhor disse, não preciso orar por ele. Ele é meu príncipe. Ore pelos teus filhos. Nunca me esqueci disso. O pregador do Evangelho, ele é um príncipe de Deus. Se você prega, não importa se você prega na favela, se você prega na rua, ou se você prega na fábrica, ou se você prega numa grande igreja. Você é um príncipe de Deus. Não importa se a tua audiência são 10 pessoas ou se sejam 10.000 pessoas. Não há diferença para Deus. Você é um príncipe de Deus. E tudo o que você disser acontecerá, inclusive a salvação do perdido pecador. Inclusive as doenças nefastas que destroem tantas famílias. Você tem a palavra de Deus. Eu me emociono quando começo a falar na palavra de Deus. Porque não há riqueza maior nesta vida do que ter esta palavra em nossas vidas. Não existe. Que Deus te abençoe onde você estiver. Eu tenho irmãos que me ouvem praticamente em todo o mundo, porque eu tenho vídeos também em outras línguas. O que eu fico muito agradecido, fico emocionado quando pessoas dizem que veem meus vídeos. Eu fico emocionado, porque eu sou um homem simples.
Embora tenha estudado, tenha me formado, mas eu sou uma pessoa simples e quero continuar na minha simplicidade até no meu último dia. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. E onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Que a bênção do Senhor esteja na tua vida. E dedico este vídeo aos irmãos do México, a mis hermanos mexicanos. Que Deus los bendiga. Amém e amém.